Seriam eles realmente o mesmo povo? Esta pergunta ecoou na mente da jornalista britânica Isabelle Dubois, enquanto ela pressionava as mãos contra os ouvidos no saguão de um restaurante sofisticado em São Paulo, uma sinfonia dissonante de caos irrompendo na sua calma cuidadosamente construída. Isabelle não era uma turista comum. Como correspondente especial de uma grande agência de notícias internacional, ela havia percorrido o globo, dissecando as complexas tapeçarias das culturas humanas. Seu ofício era observar, sentir e traduzir as nuances do comportamento social que muitas vezes escapavam a um olhar apressado. Desta vez, seu foco era um enigma que a intrigava há meses: a dualidade da alma sul-americana, especificamente a brasileira. Para muitos europeus, a América do Sul era um monólito cultural, uma imagem vibrante porém borrada de samba, futebol e paixão exuberante. No entanto, as redes sociais e os fóruns de viajantes pintavam um quadro radicalmente diferente, quase esquizofrênico. Havia relatos de um Brasil de civilidade quase europeia, de pessoas discretas, respeitosas, que valorizavam o espaço público e a harmonia coletiva, um ideal frequentemente associado aos habitantes de cidades planejadas como Curitiba. Em contraste gritante havia o outro Brasil, ou talvez os visitantes que o habitavam temporariamente, grupos barulhentos, expansivos, que pareciam operar sob um conjunto de regras totalmente diferente, onde o volume era sinônimo de alegria e o espaço pessoal era um conceito fluido. Um post em particular havia capturado sua atenção e servido de catalisador para esta viagem. Descrevia um casal de brasileiros em um resort no Caribe que, incapaz de suportar o tumulto de um grande grupo de turistas de um país vizinho, simplesmente se levantou da mesa do jantar. Quando um garçom se aproximou preocupado, eles apenas sorriram, acenaram com a cabeça e partiram silenciosamente, um gesto sutil de retirada para não causar um confronto. Aquele post recebeu milhares de curtidas e comentários de pessoas que compartilhavam experiências semelhantes, ecoando o mesmo refrão: como pode haver uma diferença tão abissal no comportamento? O instinto de jornalista de Isabelle se aguçou. Ela precisava ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos e sentir com o próprio coração. Recusando-se a depender de anedotas de segunda mão, ela embarcou em um voo de Paris, deixando para trás o cinza familiar da Europa, em direção ao seu primeiro destino, a colossal e vibrante metrópole de São Paulo. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a primeira coisa que Isabelle notou foi o silêncio. Não um silêncio absoluto, mas uma ausência notável de caos. Ela esperava uma cacofonia de vozes, um turbilhão de pessoas e uma energia frenética. Em vez disso, encontrou um ambiente surpreendentemente ordenado. O som predominante era o zumbido suave das conversas em voz baixa e o rolar constante das rodas das malas no chão polido. Seus olhos percorreram o terminal, notando a ausência de lixo, a clareza da sinalização. Para uma estrangeira que chegava a uma das maiores cidades do mundo, uma sensação inexplicável de calma e segurança começou a se instalar em seu peito. Ela havia reservado um hotel de negócios bem conceituado no bairro dos Jardins e, após uma tranquila viagem de metrô, chegou com bastante tempo de sobra. No balcão da recepção, foi recebida por um jovem de uns 30 anos, cujo crachá dizia Lucas. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam genuinamente acolhedores. Bem-vinda, senhora Isabelle Dubois, certo? Ele disse em um inglês hesitante, mas claro. A maneira como ele falava devagar e com cuidado, não por falta de habilidade, mas por um desejo evidente de ser compreendido, imediatamente colocou Isabelle à vontade. Enquanto confirmava os detalhes da reserva, Lucas pegou um pedaço de papel e começou a desenhar um mapa improvisado dos arredores do hotel. Com a caneta ele apontava e explicava: o melhor restaurante de comida mineira fica aqui, a 2 quadras. Para o metrô, o caminho mais seguro é esta rua. E se quiser um café tranquilo para ler, este aqui é perfeito. A forma como ele o fez com um calor despretensioso, parecia menos um serviço profissional e mais um anfitrião recebendo um convidado em sua própria casa. Isabelle não pôde deixar de comparar com as inúmeras recepções de hotéis que já havia enfrentado na Europa. A eficiência fria, a expectativa quase palpável por uma gorjeta, a impaciência velada diante de muitas perguntas. A diferença era abismal. Após o check-in, Lucas fez um aceno respeitoso e levou pessoalmente a mala de Isabelle até a porta do elevador.
Como forma de agradecimento, um hábito profundamente enraizado, ela retirou da carteira algumas notas de real e as ofereceu. Para sua surpresa, Lucas recuou a mão, quase como se estivesse chocado, e sorriu. Sua satisfação é o nosso melhor pagamento, senhora. Por favor, guarde. Os olhos de Isabelle se arregalaram. Você não aceita? Na sua cultura, a gorjeta era a prova tangível de gratidão, o preço justo por um serviço bem prestado. Era um valor que ela carregava consigo há anos. Mas ali, naquele instante, ela percebeu que no Brasil, ou pelo menos naquele Brasil que estava conhecendo, a lógica era outra. Não havia na atitude de Lucas a menor insinuação de que esperava algo em troca. Havia apenas uma sinceridade genuína, uma hospitalidade serena e calorosa para com ela, a hóspede. Naquele momento, Isabelle sentiu pela primeira vez que estava diante de uma cultura que se orgulhava de algo mais profundo do que a mera polidez. Não era sobre ser educado ou ter boas maneiras, era algo mais próximo de uma virtude, uma preocupação natural e espontânea pelo bem-estar do outro, tecida na própria estrutura da vida cotidiana. Haviam-se passado apenas algumas horas desde sua chegada, mas um impacto silencioso e profundo já começava a florescer em seu coração. No dia seguinte, Isabelle dirigiu-se a um renomado restaurante no coração de São Paulo. Seu objetivo era investigar a veracidade das histórias que circulavam online. O boato era sobre grupos de turistas de países vizinhos que com frequência ignoravam reservas e criavam tumulto, e a maneira como os funcionários brasileiros lidavam com a situação. Não posso escrever uma reportagem precisa sem testemunhar a cena em primeira mão, pensou ela. Chegou deliberadamente na hora do almoço, sem reserva. No balcão, uma mulher de semblante calmo e sorriso profissional a atendeu. Hoje estamos bem cheios, senhora. Mas se deixar seu nome, chamaremos assim que uma mesa vagar. Isabelle anotou seu nome e observou a área de espera. Os clientes conversavam em voz baixa e uma atmosfera de tranquilidade permeava o ambiente. Essa atmosfera, no entanto, foi estilhaçada em um instante. De repente, um grande grupo de turistas barulhentos invadiu a entrada. Suas vozes eram altas, o tom imperativo. Isabelle os reconheceu imediatamente não por sua nacionalidade, mas por seu comportamento, o mesmo arquétipo descrito inúmeras vezes nos fóruns de viagem. O espanhol que falavam era rápido e estridente, com um sotaque carregado que se destacava drasticamente contra o murmúrio suave do português ao redor. O grupo, ignorando completamente a recepcionista, entrou no salão como se fosse sua propriedade. Eles examinaram as mesas vazias e, sem a menor hesitação, sentaram-se em uma grande mesa que exibia uma placa clara de reservado. Uma funcionária se aproximou apressadamente, tentando explicar em inglês que aquela mesa já tinha dono, mas eles a interromperam, falando alto em espanhol, sem qualquer intenção de ouvir. Isabelle mal podia acreditar no que via. Era a cena do boato se desenrolando diante dela. Pouco depois, outra funcionária chegou com os clientes que haviam feito a reserva original, uma família brasileira. O confronto de olhares foi imediato, e a tensão no ar tornou-se palpável. De repente, um dos homens do grupo de turistas levantou-se e começou a gritar. Isabelle não entendia as palavras, mas a pura estridência e o volume do som a fizeram enrijecer. Ela sofria de uma condição leve de hiperacusia, uma sensibilidade auditiva que tornava ruídos altos e súbitos fisicamente dolorosos. Desta vez não foi diferente. Seu coração disparou, e um suor frio e pegajoso brotou em suas palmas. Uma dor aguda como um torniquete apertou o fundo de seus ouvidos, e uma onda de calor subiu pela sua nuca. Apesar do desconforto avassalador, Isabelle não desviou o olhar. Jornalismo é testemunhar a verdade, por mais desconfortável que seja. Aquele conflito cultural, acontecendo bem na sua frente, era uma realidade que ela não podia ignorar. Naquele momento, o objeto de sua reportagem deixou de ser algo distante e se tornou uma experiência pessoal e visceral. A confusão se instalou. O grupo de turistas se recusava a sair da mesa reservada e os funcionários, embora visivelmente consternados, mantinham um sorriso profissional e continuavam a tentar dialogar em inglês. Mas era inútil. O grupo os ignorava, continuando sua discussão acalorada em espanhol. Para Isabelle, aquelas vozes eram como gritos que agrediam seus nervos. Logo um segundo grupo de turistas, também com uma reserva, chegou, e ao perceber a situação, começou a discutir com o primeiro grupo pelo direito à mesa.
A disputa escalou para uma briga em voz alta entre compatriotas, ignorando completamente os funcionários que tentavam mediar. O corpo de Isabelle estava no seu limite. Seus ouvidos zumbiam, o coração martelava descontroladamente e sua respiração se tornou superficial. Mesmo sentada, ela sentiu uma onda de tontura e náusea. Isso vai acabar mal, pensou, mas não conseguia se levantar. O senso de dever como jornalista superava seu mal-estar físico. Ela precisava ver aquilo até o fim. Foi então que um casal de idosos brasileiros, sentado na mesa ao lado na área de espera, olhou para ela com preocupação. O senhor levantou-se imediatamente para chamar um funcionário, enquanto a senhora se aproximou e com um gesto de uma avó carinhosa, começou a acariciar suavemente as costas de Isabelle. A língua era uma barreira, mas aquele simples toque transmitia uma empatia profunda e universal. Isabelle levou a mão ao peito, enxugou o suor do rosto e tentou gesticular que não estava se sentindo bem. Em instantes, um funcionário que falava inglês fluentemente chegou e a conduziu para uma pequena sala privativa longe do barulho. Ali trouxeram-lhe um copo de água fria. Após várias respirações profundas, os tremores em seu corpo finalmente começaram a ceder. Salva, pensou Isabelle, com um profundo sentimento de gratidão. O casal que a ajudou, a rapidez dos funcionários, o refúgio silencioso, tudo aquilo foi um bálsamo. Como era possível, ela se perguntou, que um lugar pudesse transmitir tanto cuidado sem a necessidade de uma única palavra? A gentileza silenciosa dos brasileiros, concluiu ela, era por vezes mais eloquente do que qualquer discurso. Depois de um tempo, sentindo-se mais estável, Isabelle agradeceu aos funcionários. Ela poderia ter ido embora, mas decidiu voltar ao restaurante. Queria observar a cena que ainda não tinha visto, a hora da refeição. Ao retornar, viu o grupo problemático na fila do buffet. Eu pego muitos frutos do mar, você vai pegar as carnes ali, disse um deles. O outro concordou e voltou com pratos empilhados a uma altura precária. Eles não pegavam porções para si, mas para o grupo todo, como se estivessem estocando para um inverno rigoroso. Isabelle sentiu uma pontada de repulsa. Ela então testemunhou uma mulher pegar um item do buffet, mudar de ideia e tentar colocá-lo de volta na travessa. Para Isabelle, que entendia a premissa de um buffet, servir-se apenas do que se vai comer, aquele ato era uma violação flagrante das regras não escritas de convivência. De volta à mesa, os pratos cobriam cada centímetro disponível, uma quantidade de comida que era evidentemente impossível de consumir. As crianças do grupo corriam pelo restaurante, gritando e rindo alto. Em um momento, uma delas esbarrou na mesa ao lado, derrubando um copo de água, mas ninguém se desculpou. Os pais apenas riram, ignorando os repetidos avisos dos funcionários. Vendo aquela cena, a pergunta voltou à mente de Isabelle com força total. Seriam eles realmente o mesmo povo? Em seu cérebro, a análise jornalística se misturava com a decepção de uma viajante. Para ela, que acabará de ser salva pela gentileza e sensibilidade dos brasileiros, o contraste era dolorosamente nítido. Mais tarde, um funcionário voltou para verificar como ela estava. Com a voz já calma, ela disse, estou bem, obrigada. O funcionário sorriu e disse suavemente, por favor, não hesite. Se precisar de qualquer coisa, é só nos chamar. De repente, Isabelle sentiu o desejo de agradecer novamente ao casal de idosos. Ela voltou à área de espera e os viu se preparando para sair. Aproximou-se e fez um leve aceno com a cabeça. O casal sorriu e acenou de volta, um sorriso que aqueceu o coração de Isabelle. Ela tentou dizer em seu português rudimentar, obrigada. O senhor pareceu surpreso, apertou os olhos e respondeu com uma voz serena, fique bem, minha filha. Foi uma troca breve, mas Isabelle percebeu que naquele pequeno diálogo havia um calor que transcendia a linguagem. A expressão, o gesto, o tom de voz, no Brasil, parecia que a conexão entre as pessoas se dava nesses elementos não verbais. Saindo do restaurante, Isabelle sentou-se em um banco próximo e rabiscou suas impressões em seu caderno. O barulho e o desrespeito às regras dos turistas. Em contraste, a capacidade dos brasileiros de demonstrar cuidado sem palavras. As cenas que testemunhou em apenas algumas horas destacavam uma diferença tão profunda que poderia preencher várias páginas de seu relatório. Ela olhou para o céu, e a luz suave da tarde se filtrava entre os arranha-céus de São Paulo. No ar limpo e tranquilo daquela parte da cidade, ela sentiu sua mente se acalmar e se integrar à paisagem. Isabelle respirou fundo.
Nunca imaginei que existisse um lugar como este, murmurou para si mesma. Algo de concreto e real começava a se formar em sua percepção. Recuperada do mal-estar, Isabelle descansou no hotel e no dia seguinte, decidiu visitar a Vila Madalena, um bairro conhecido por sua atmosfera boêmia e artística. As ruas repletas de grafites coloridos, as lojas de design e a mistura de arquitetura histórica e moderna animaram seu espírito. Foi em uma pequena loja de produtos criativos, escondida em uma viela charmosa, que sua atenção foi capturada. Produtos de design com temas brasileiros estavam elegantemente expostos. Dentro, prateleiras organizadas exibiam itens com estampas do MASP, do calçadão de Copacabana, da fauna amazônica. Após explorar a loja, Isabelle encontrou uma camiseta com uma estampa estilizada do icônico prédio do MASP que a encantou. No exato momento em que ela a pegou delicadamente, uma mão surgiu por trás e arrancou a peça de suas mãos. Surpresa, ela se virou. Parada ali estava uma mulher de meia-idade, com um sorriso frio e desdenhoso. Sem dizer uma palavra, a mulher se dirigiu ao caixa. Isabelle ficou sem reação. Estava na minha mão há um segundo, pensou. A princípio, ela imaginou que fosse uma brasileira, mas pelo sotaque com que falou com o caixa, percebeu que era uma turista de língua espanhola. Não havia um pingo de cortesia ou pedido de desculpas em sua atitude. Era como se fosse seu direito inalienável. Outros clientes na loja perceberam o ocorrido, mas ninguém disse nada. Era a última camiseta com aquela estampa. Desapontada, Isabelle ficou em um canto da loja. No entanto, uma jovem funcionária que pareceu ter visto toda a cena se aproximou dela com um sorriso. Temos mais uma igual no estoque, só um momento. Dizendo isso, ela desapareceu rapidamente e voltou com uma camiseta nova. Isabelle agradeceu e a funcionária, usando um inglês limitado auxiliado por um aplicativo de tradução no celular, começou a conversar com ela de forma amigável. Este design é muito popular entre os estrangeiros. A combinação do MASP com as cores da bandeira. Dizem que traz sorte, ela explicou, e até sugeriu outros designs, mostrando diferentes padrões com paciência e orgulho. Aquela atitude humilde e atenciosa aqueceu o coração de Isabelle. Ela, que não pretendia comprar mais nada, acabou levando também a outra camiseta que a funcionária lhe mostrou. Ao sair da loja, olhando para a sacola em suas mãos, Isabelle não pôde deixar de sorrir. Era incrível como, após ter um produto rudemente arrancado de suas mãos, ela pôde encontrar uma gentileza tão natural e restauradora. Parecia que o próprio lugar, o Brasil, estava silenciosamente estendendo a mão para curar seu espírito ferido. Após concluir sua reportagem em São Paulo, Isabelle decidiu vivenciar o contraste. Seu plano não era ir para outro país, mas sim para o epicentro do estereótipo brasileiro que ela viera investigar, o mercado popular e caótico no Rio de Janeiro. Ela queria ver se a civilidade paulistana era uma exceção ou se a desordem era a regra. A experiência foi um choque sensorial. Assim que chegou, foi engolida por uma onda de ruído. Vendedores gritavam seus pregões, a música alta de diferentes barracas competia por atenção, e a multidão se movia em um fluxo denso e agressivo. A ordem que ela viu em São Paulo era inexistente ali. As pessoas cortavam filas descaradamente, empurravam sem pedir licença, e o lixo se acumulava nos cantos. A negociação era um esporte de combate, e a noção de espaço pessoal havia sido completamente abolida. Isabelle sentiu seus nervos se desgastarem rapidamente. A hiperacusia, que havia sido apenas um episódio isolado em São Paulo, tornou-se uma tortura constante. O volume das vozes, a proximidade física das pessoas, a falta total de ordem, tudo conspirava para sobrecarregar seus sentidos. Ela percebeu que o comportamento do grupo de turistas no restaurante não era um caso isolado, mas um reflexo de uma filosofia de vida que também existia dentro do próprio Brasil, uma abordagem mais individualista e expansiva. Enquanto em São Paulo ela se sentirá cuidada, ali se sentia invisível, uma peça anônima em meio ao caos. O cansaço que sentia era mais do que físico, era mental. Ela compreendeu mais uma vez o impacto profundo que o ambiente e a distância interpessoal tinham sobre o bem-estar. Cancelando o resto de seus planos para o dia, Isabelle recuou para a segurança de seu hotel. Ela já tinha material mais do que suficiente para sua reportagem, e seu corpo a avisava que insistir seria perigoso. De volta a Londres, dias depois, Isabelle organizava suas anotações. A imagem do contraste entre os dois lugares,
o impacto profundo e difícil de articular ainda ressoava em sua mente. Ela mergulhou novamente nos fóruns online sobre o Brasil e a América do Sul. Encontrou uma discussão com o título "Mesmo povo, por que tão diferentes?" e acenou com a cabeça em concordância. Os comentários pareciam um resumo de sua viagem. Se você encontrar um grupo de sul-americanos quietos e educados, provavelmente são brasileiros do Sul. Trabalho em um hotel. Os quartos deixados por turistas brasileiros são impecavelmente limpos com o lixo todo junto. Já os de outros países vizinhos. Alguns grupos insistem em impor seus costumes em qualquer lugar, mas muitos brasileiros se esforçam para se adaptar às regras locais. A mente de Isabelle se encheu com as imagens de Lucas, do casal de idosos no restaurante, da jovem vendedora da Vila Madalena. Eles não fizeram nada de extraordinário. Apenas agiram com consideração pelo próximo, com uma empatia natural e silenciosa. Em contrapartida, as pessoas que encontrou no Rio e o grupo de turistas no restaurante pareciam operar sob a premissa de que suas vontades e costumes eram universais, sem muita consideração pelo conforto ou pelas regras do ambiente. Por trás disso, ela sabia, havia complexas diferenças de educação, cultura e estrutura social. Mas, do ponto de vista de uma viajante, era dolorosamente óbvio qual abordagem tornava a convivência humana mais agradável. Com base em sua experiência, Isabelle decidiu o título de sua reportagem, As Duas Almas da América do Sul, uma viagem ao coração da civilidade e do caos. A frase não continha um julgamento, mas um sentimento genuíno. A jornada de Isabelle du Bois, planejada como uma investigação jornalística, havia terminado. Mas uma pergunta permaneceu em sua mente: por que alguns brasileiros conseguiam ser tão serenamente gentis com os outros? Não era apenas uma questão de etiqueta ou disciplina. Era uma preocupação genuína, sem esperar nada em troca, um cuidado natural para não incomodar o outro. Talvez fosse algo próximo de uma estética da convivência, profundamente enraizada em parte da sociedade brasileira. Em contraste à realidade daqueles que impõem seus hábitos e costumes em qualquer lugar, considerando isso um direito, é o que torna a coexistência global tão desafiadora. Se isso não é uma questão de caráter individual, mas o resultado da educação e da cultura de uma sociedade, então a escolha se torna ainda mais crucial. O que nossa atitude significa para os outros? Isabelle escreveu em sua conclusão: a gentileza brasileira é silenciosa, quase imperceptível. Mas nesta jornada, aprendi que ela pode conter a semente de uma esperança para o mundo. Através dos olhos da jornalista, as diferentes culturas e os comportamentos de seus povos foram vividamente retratados. A etiqueta e o cuidado, atos tão naturais para alguns, são, na verdade, do ponto de vista global, especiais e admiráveis. Isso nos faz refletir sobre o valor da civilidade em um mundo cada vez mais conectado e por vezes mais ruidoso.